Boa tarde. Eu me chamo Rosalva, eu sou doutoranda na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. É um programa de doutorado interinstitucional entre a UFES e o Instituto Federal de Minas Gerais. O meu orientador é o professor Dr. Reginaldo Célio Sobrinho. O tema da minha pesquisa é as crianças e os adolescentes com altas habilidades de superdotação e sua inserção na dinâmica familiar e na dinâmica escolar. O objetivo geral da minha pesquisa é engendrar análises sobre os modos de constituição da condição de estudantes com altas habilidades de superdotação a partir dos construtos eliasianos e freudianos. Então, para essa apresentação, a gente fez um recorte para entender as altas habilidades, superdotação, a partir de uma visão sociológica figuracional. Trabalharemos neste texto especificamente os conceitos de pulsão e sublimação, na teoria figuracional de Norbert Elias e na teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Então, em Freud, o conceito de sublimação ele vai sofrendo mudanças ao longo da sua obra, desde o rascunho L, enviado a Flitz, em 1897, até o esboço de psicanálise, publicado em 1940, após a sua morte. Inicialmente, Freud vai caracterizar a sublimação como a capacidade de trocar a meta sexual originária por outra não sexual. Ele também vai falar que a sublimação ela vai explicar as implicações da renúncia ao sexual e para designar um dos destinos da pulsão. A pulsão é um processo dinâmico que consiste numa pressão ou força que faz um organismo tender para um objetivo. Freud também entende a sublimação das pulsões como um traço bastante proeminente da evolução cultural. Ela torna possível que atividades psíquicas mais elevadas, científicas, artísticas, ideológicas, tenham um papel tão significativo na vida civilizada. E também, certos tipos de atividades alimentadas por um desejo que não visa um objetivo sexual, como a criação artística e intelectual. Outras atividades a quem uma determinada sociedade concede certa valoração. Então, em 1910, no texto Leonardo da Vinci, Uma Lembrança da Sua Infância, Freud vai trabalhar 3 possíveis saídas a partir das investigações sexuais infantis, quando essa chega ao final. Aqui a gente vai trazer a terceira saída, em que ele, na visão dele, ele fala que é a mais plausível e acontece quando as investidas pulsionais do indivíduo são direcionadas para a habilidade de sublimar. Ocorre quando ele busca desviar a pulsão sexual para outros objetos desprovidos de caráter sexual e que podem ser mais altamente valorizados dentro de um processo cultural e social. Em Elias, a gente vai ver também a questão da sublimação das pulsões. Em 1978, desde o processo civilizador, até 1991, em Moser, Sociologia de um Gênio. Elias vai nos mostrar como as energias pulsionais dos indivíduos foram dominadas pela sociedade em ascensão no processo civilizatório. Um movimento retratado por ele como sendo de longa duração, em que o controle dos impulsos resulta na pacificação das condutas individuais, produzindo, portanto, sociedades mais pacificadas. Nestas condições, as pulsões são convertidas em sentimentos de respeito e moralidade, sendo sublimadas no caso Moser.
O processo de sublimação, na perspectiva eliasiana, reconcilia as três instâncias, ego, id e superego. As ideias do artista sempre estão ligadas ao material e à sociedade. A consciência artística manifestada em Mozart estava em reciprocidade com uma música simbólica que se relacionava com o mesmo estilo de música característico da sociedade de corte. Mozart compunha e tocava o mesmo estilo de música que se tocava nas sociedades em que ele se constituiu. Então, Elias, em 1991, ele entende que a formidável facilidade de compor e tocar música apresentada por Mozart estava relacionada a uma alteração sublimatória de suas energias pulsionais. Muito cedo, Mozart conseguiu canalizar as suas energias, sublimando e desviando as suas pulsões sexuais para outros fins mais valiosos e aceitos socialmente. No entanto, o músico e compositor não encontrava espaço na sociedade para desenvolver os seus talentos de forma individualizada e criativa. A criação do cantor era determinada pela corte. Tal condição o levava à contenção dos afetos, a um represamento das pulsões, a uma repressão. A despeito de sua significação sociológica, o problema da capacidade humana de sublimação foi um tanto negligenciado, se comparado com a capacidade de repressão. Elias, 1995, página 58. Nessas condições, o potencial criativo do cantor foi represado e atrofiado. Então, nessa nossa pesquisa de campo que a gente pretende fazer, nós pretendemos verificar como o indivíduo, no caso em questão, os estudantes com altas habilidades de superdotação, nas suas interdependências na família, na escola, canalizam as suas pulsões no processo de apropriação do conhecimento? Como acontece o direcionamento das suas pulsões dentro do contexto escolar e familiar? Então, a gente pretende fazer essa averiguação. Como que se dá no caso desses estudantes? Eles encontram espaço para canalizar as suas pulsões? Aqui a gente trouxe as referências que nós utilizamos, né, nesse texto. E muito obrigada pela atenção de vocês.